E a história de hoje é daquelas que vai arrepiar até a sua alma. Uma história de mistério, medo e silêncio. Uma história que chegou até mim pelas palavras de um neto que ouviu do próprio avô um segredo sombrio que nunca deveria ter sido revelado. Prepare-se, porque agora você vai conhecer a biblioteca que os mortos ainda visitam. Olá, amigos, meu nome é Victor. Tenho 29 anos e o que eu vou contar agora não aconteceu comigo, mas com os meus avós. Uma história que meu avô jurava ser verdadeira e que até hoje me assombra cada vez que passo em frente a uma biblioteca. Eles viviam numa cidadezinha no interior de Goiás, uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo se conhece e quase nada muda. No centro da cidade havia uma biblioteca, a Biblioteca Municipal Benedito Salazar. E era ali que tudo aconteceu. Aquele lugar era estranho. Mesmo nos dias mais quentes, lá dentro fazia frio. Um frio que não era natural. As estantes eram altas. O silêncio era pesado. E o terceiro andar... o terceiro andar. Sempre trancado. Sempre proibido. E ninguém, nem mesmo os funcionários, sabia o que havia lá em cima. Um dia meu avô foi contratado para fazer um reparo no encanamento. E foi nesse dia que ele descobriu uma escada escondida atrás de uma estante. Ele subiu. E quando abriu a porta, o cheiro. Um cheiro de podridão tomou o ar. Lá em cima, os livros pareciam respirar. As páginas se mexiam sozinhas. E havia vozes. Muitas vozes sussurrando, em línguas que ele não conhecia. Mas o pior ainda estava por vir. Uma sombra desceu das prateleiras. Não tinha forma, mas tinha olhos. Muitos olhos. Ele correu, mas já era tarde demais. As portas estavam trancadas. Lá fora era madrugada, e dentro dele algo havia mudado. Ele passou a noite inteira preso ali, e foi visitado por uma criatura que não era deste mundo. Depois disso, meu avô nunca mais foi o mesmo, tinha pesadelos. Falava coisas estranhas dormindo e começou a evitar livros. Sim, livros, como se tivesse medo de ser chamado de volta. Anos depois, antes de morrer, ele me fez prometer: nunca entre em uma biblioteca fria demais, Victor. Nunca suba até o terceiro andar. Eu ri na época, achei que era exagero. Até que um dia fui chamado para uma entrevista de emprego numa biblioteca antiga. Em São Paulo, quando entrei, o frio estava lá. E o terceiro andar estava com a porta entreaberta. Por um segundo eu vi os mesmos olhos. Desde então, nunca mais entrei em bibliotecas. E às vezes eu ouço sussurros. Sussurros que me chamam pelo nome. Porque nem todo livro foi feito por mãos humanas. E nem toda leitura pode ser esquecida. Essa foi a história de Victor. Uma história que veio da família, mas que talvez ainda esteja sendo escrita. A Estrada dos Grilos Mudos. Relato enviado por Luiz H. sobre um segredo de família. Olá, me chamo Luiz, tenho 35 anos. Sou técnico em manutenção e vivo em Minas Gerais. O que eu vou relatar aqui foi algo que escutei ainda criança numa noite gelada de julho, sentado entre meus avós na beira do fogão a lenha. Nunca esqueci o tom da voz deles enquanto contavam. Era como se estivessem pedindo ajuda, sem dizer diretamente. Minha avó chamava essa história de O Fardo do Silêncio. Meu avô apenas franzia a testa sempre que ela tocava no assunto. Mesmo velho calejado, aquele homem endurecido pelo campo, parecia ficar assustado. A única vez que ele falou sobre isso comigo, ele me olhou nos olhos e disse: Luizinho, nunca entre na Estrada dos Grilos Mudos depois das 7 da noite. Se for, vá de olhos fechados e coração limpo, mas o melhor é não ir. A Estrada dos Grilos Mudos ficava entre duas fazendas abandonadas, cortando um trecho de mata rala e campos secos. Era conhecida por esse nome porque, ao anoitecer, nenhum som de grilo ou bicho ecoava dali. O silêncio era tão espesso que parecia ter peso. E foi nesse caminho que, em 1963, algo muito ruim aconteceu com meu bisavô, Benedito. Ele era tropeiro, cuidava do transporte de mercadorias com carro de boi entre povoados. Numa noite resolveu cortar caminho pela estrada, mesmo sabendo dos boatos. Estava atrasado e tinha pressa. O que ele viu lá nunca contou com todas as palavras. Só deixou avisos e um corpo arrastado de volta. Sim, um corpo. Ele não estava sozinho.
Levava um ajudante, um rapaz chamado Joel. Jovem, forte e cheio de vida. Quando chegaram no começo da estrada, Joel teria dito: "Seu Benedito, tá um silêncio estranho aqui." E Benedito respondeu: "Vai logo, menino. O silêncio não mata ninguém." Mas naquele caso matava sim. A mula empacou antes da metade do trajeto. Benedito desceu, tentou puxar o animal, mas ele tremia e olhava para frente com os olhos virados. Joel, impaciente, resolveu seguir a pé até o outro lado e chamar ajuda. Foi a última vez que foi visto com vida, de acordo com o que Benedito contou depois. Assim que Joel deu o primeiro passo além da curva adiante, algo aconteceu. O ar ficou gelado como cova aberta. Os grilos, mesmo os que não existiam, pararam de cantar ainda mais. E então, no meio da poeira e do escuro, surgiu ela, a mulher do vestido de terra. Era assim que ele chamava a coisa. Não sabia se era gente espírito ou bicho. Apenas disse que se formava do chão, como se brotasse das rachaduras da estrada. Seu vestido era feito de raízes secas, folhas mortas e fragmentos de pele. Mas o pior, era o rosto. Um borrão. Benedito tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. Ficou paralisado vendo Joel ser puxado. O corpo dele foi arrastado por metros, deixando um rastro de sangue e marcas de unha no chão. Quando finalmente conseguiu se mexer, correu até o povoado aos gritos. Voltou horas depois com ajuda. O corpo estava lá. Ou pelo menos o que sobrou dele. Joel havia sido aberto, não por faca, mas por alguma coisa velha, algo que mordeu sem dentes. Seu rosto estava virado para cima, os olhos secos como se tivessem sido chupados. E o mais macabro, na boca dele havia terra. Terra e uma flor seca. Sempre a mesma flor, Verônica do campo. Depois disso, Benedito nunca mais dormiu direito. Mandou cimentar o trecho da estrada, mas logo rachou. Tentaram benzer, mas os padres se recusaram. Um deles, segundo minha avó, teria dito: "Ali não é maldição, é dívida. Dívida antiga com algo que a terra esconde." Com os anos, a estrada virou trilha de ninguém. Mas quem vive perto diz que às vezes ainda dá para ver pegadas saindo do chão. Pegadas descalças. E um som abafado, como se alguém sussurrasse dentro da terra. O detalhe? Não tem vento ali, nada se move nem os grilos. Por isso ela ganhou esse nome, Estrada dos Grilos Mudos. Na última vez que minha avó mencionou a história, me segurou pelo braço e disse: "Se você um dia escutar os grilos, corra. Significa que ela não está mais lá. Significa que ela está atrás de você." Desde então evito até passar perto daquela região. Mas às vezes, por alguma razão, acordo no meio da noite com um som estranho vindo de fora. Um silêncio espesso. E de repente, o som de um grilo. Só um. Só por um segundo. Mas suficiente para me fazer suar frio. E nesse momento, me lembro da última frase que meu avô me disse antes de morrer. Com os olhos já meio perdidos: "Ela ainda tá andando, Luizinho, e agora ela tá escolhendo mais alguém para dividir o silêncio." Hoje eu vou contar uma história que me foi enviada por um ouvinte, uma daquelas histórias que arrepiam até a alma. Uma história de maldição, silêncio e algo que vive entre o que a gente chama de tempo. A Maldição da Travessia do Silêncio. Um relato que me foi contado. Enviado por Caio M. Olá, equipe do canal Sussurros Noturnos. Meu nome é Caio, tenho 27 anos. E até pouco tempo eu ria dessas histórias de maldição, de coisas que vivem entre os espaços esquecidos do tempo. Mas depois do que ouvi da minha avó, juro nunca mais consegui dormir com a luz apagada. Tudo começou numa tarde chuvosa, enquanto eu visitava minha avó, Dona Lourdes, no interior de Minas. Ela sempre foi reservada católica fervorosa, dessas que cobrem o espelho em dia de trovão e jogam sal no batente da porta. Mas naquela tarde, ela estava diferente. Cansada, o olhar perdido, as mãos trêmulas. "Vó, a senhora tá bem?" perguntei. Ela demorou a responder, depois olhou pela janela como se visse alguma coisa no breu da serra. "Caio, você acredita em promessas quebradas?" ela perguntou. Eu ri. Não entendi. Foi então que ela começou a contar o que, segundo ela, nossa família carrega há gerações. Disse que quando era menina, no final dos anos 40, seu pai, meu bisavô,
Trabalhava como vigia de trilha seca, um tipo de sentinela, mas não de estrada, nem de ferrovia. Era de uma travessia, um caminho velho de terra dura que ligava o nada ao lugar nenhum. Ela disse que esse caminho só aparecia em noites específicas, noites de lua escura. Ninguém passava por ali, exceto os que eram obrigados, e só o vigia podia impedir que as coisas passassem. Meu bisavô era esse vigia, designado não por escolha, mas por dívida de sangue. Chamavam o lugar de a Travessia do Silêncio. Ficava entre dois povoados já abandonados, e segundo minha avó ali, o tempo falhava. Literalmente, relógios paravam bússolas, giravam, e os sons sumiam. Nem o vento soprava. Naquela época, as pessoas sabiam que existiam lugares que não eram pra gente. Só que os curiosos sempre tinham os curiosos, disse ela. E foi então que a tragédia aconteceu. Numa noite de 1952, um grupo de jovens resolveu desafiar a lenda e entrou na trilha durante a lua escura. Minha avó parou. As mãos tremiam, os olhos cheios d'água. Eles voltaram, mas não inteiros, murmurou. E um deles nem voltou. Eu tremi. Mas pedi para ela continuar. Disse que os jovens acharam que era só mato e barro, mas logo perceberam que o silêncio era total. Nem os passos faziam som, nem os gritos saíam. E então as lanternas começaram a apagar uma por uma. O que tem lá dentro não vê, ele ouve o que não é dito. Ele sente o medo sem som, disse minha avó. Um dos sobreviventes, dias depois, repetia uma frase com os olhos virados como em transe. Ele rasteja no escuro, ele toma os que quebram o silêncio. 3 dias depois, os meninos apareceram sujos, feridos e mudos. Literalmente mudos. Um deles, Daniel, nunca mais foi encontrado. Mas o pior ainda estava por vir. Nos meses seguintes, crianças começaram a sumir. Cães latiam para árvores vazias e sussurros vinham do fogão apagado no meio da madrugada. Foi aí que minha bisavó buscou ajuda de um velho andarilho. Valêncio era o nome dele. Disse que só havia uma solução. Alguém teria que substituir o vigia. Meu bisavô aceitou. E assim o mal foi contido. A trilha selada, o silêncio restaurado. Mas a um preço, e foi por isso, Caio, disse minha avó olhando nos meus olhos, que eu nunca deixei você brincar perto da mata. A travessia pode se abrir outra vez. Eu ri. Achei exagero. Mas então ela me mostrou. Um lenço velho. Dentro uma pedra negra, lisa como vidro. Quando toquei, ouvi um ruído. Um zumbido abafado como um sino tocando debaixo da terra. Minha avó arrancou a pedra da minha mão e gritou: "Você quer chamar ele de volta? Ele escuta." Ela se calou, não falou mais nada. Mas naquela noite, acordei com um silêncio absoluto. O relógio parou, a chuva cessou, o ventilador desligou. Me levantei, fui até a janela e vi, no campo, uma linha escura cortava a grama. Como se algo tivesse cavado um caminho ou aberto um portal. No centro, uma figura, alta, magra, parada, me olhando. Fiquei imóvel. E quando pisquei, ela sumiu. O som voltou de uma vez como uma explosão. Corri até a sala e encontrei minha avó ajoelhada murmurando em latim com a pedra contra o peito. Depois daquilo, ela nunca mais foi a mesma. Meses depois, morreu dormindo. No enterro, o padre só disse: "Certos espíritos não descansam, apenas esperam." E desde então eu nunca mais voltei naquela casa. Mas o pior é que essa noite, enquanto escrevo isso, o som da rua parou. O ventilador desligou sozinho. E eu juro, estou ouvindo aquele zumbido de novo. Se você está ouvindo isso, por favor, nunca atravesse onde o som não entra. Nunca siga o silêncio, porque ele está esperando você. As árvores sussurrantes, o caminho onde o tempo se perde. Relato enviado por Ana C. História contada pelos meus avós. Olá, equipe do canal Sussurros Noturnos. Meu nome é Ana, tenho 31 anos. Sou de uma cidade pequena do interior do Mato Grosso do Sul. E o que eu vou compartilhar aqui é um relato que ouvi dos meus avós ainda na adolescência. Sempre achei estranho demais para ser só invenção. E quanto mais o tempo passa, mais eu sinto que eles falaram a verdade. Na época,
Meus avós moravam em uma fazenda afastada da cidade e havia um caminho de terra batida que cortava a mata e levava a um antigo povoado abandonado. Esse caminho era conhecido como Trilha do Tijuco Seco. Uma trilha estreita, cercada por árvores altíssimas que pareciam ter parado no tempo. Mas o que assustava não era o silêncio, era o som que vinha do nada. Segundo minha avó, quem andava por lá sozinho começava a escutar sussurros. Baixos quase como orações em voz abafada, ela contava que uma vez na juventude precisou passar por lá para buscar uma parteira. Era noite e a luz da lamparina mal iluminava o chão. Ela sentia que as árvores a observavam e que os galhos se mexiam mesmo sem vento. Não era bicho. Ana não era vento. Não era nada desse mundo, ela dizia. Parecia que o mato falava, mas não em português nem em nenhuma língua que eu conheça. Eram sussurros embolados como gente falando atrás da parede, sabe? Meu avô, sempre mais cético, confirmava com um aceno lento. Mas o que ele contou foi ainda pior. Ele disse que um dia, quando era moleque, foi com outros 2 amigos tentar cortar caminho por essa trilha. O sol estava forte, mas o interior da mata era gelado, um frio seco que queimava a pele. Um dos amigos, Pedro, começou a rir do nada, como se tivesse ouvido alguma piada. Só que ninguém tinha dito nada. "Do que você tá rindo, Pedro?" ele perguntou. Pedro apontou para o meio das árvores e disse: "Eles estão chamando a gente, escuta só, eles estão querendo mostrar um negócio." Nesse momento, o terceiro amigo, Juca, se desesperou. Jogou a mochila no chão e saiu correndo. Meu avô tentou segui-lo, mas sentiu as pernas pesarem como chumbo. "Parecia que eu estava andando dentro d'água, Ana." Ele me contou com os olhos marejados. Cada passo era um esforço, como se alguma coisa segurasse meus pés. Mas o Pedro, ele foi se embrenhando no mato devagar, como se estivesse hipnotizado, como se não quisesse voltar. Eles nunca mais viram o Pedro. Os moradores da região montaram grupos de busca, chamaram até a polícia, mas ninguém encontrou nem o corpo, nem sinal de luta, nem pegadas além das primeiras marcas. Como se ele tivesse se dissolvido no ar. Meu avô só disse uma frase que até hoje me dá calafrios. O Pedro não sumiu. O Pedro foi levado. Depois disso, a trilha foi evitada por quase todos. Só que, de tempos em tempos, alguém se arriscava. E alguns voltavam com os olhos perdidos, sem conseguir falar coisa com coisa. Um deles arrancava os cabelos e dizia que as árvores gritavam à noite e outras vezes cochichavam palavras dentro da cabeça dele. Teve uma mulher que ficou dias vagando sem reconhecer os próprios filhos. Ela dizia que morava num lugar sem céu, que tinha raízes em vez de chão e vozes por todos os lados, e que o tempo ali era torto, que os dias não acabavam nunca. Contou minha avó arrepiada, segurando um terço com tanta força que os dedos ficavam brancos. Os antigos diziam que aquele caminho era uma fenda no tempo aberta por algum tipo de maldição ancestral, que séculos antes ali fora um lugar de sacrifício indígena. Outros juravam que era um lugar onde o tempo escorria diferente e que, se você ouvisse as vozes certas, podia nunca mais voltar para o mundo de onde veio. Um detalhe que sempre me incomodou foi o seguinte: a minha avó me deu um desenho que ela fez na infância e guardava até hoje. Era o que ela via nos sonhos depois de ter passado por lá. Uma figura disforme com galhos no lugar dos braços e olhos feitos de folhas escuras. Na parte de baixo ela escreveu: "O Guardião do Tempo Esquecido." No ano passado, por pura curiosidade, eu tentei procurar esse lugar no Google Maps. E, estranhamente, a trilha sequer aparecia. Tudo ao redor estava ali. A fazenda, o mato, até um curral antigo. Mas a trilha sumia no meio da tela, como se tivesse sido apagada, ou como se nunca tivesse existido. Mostrei a imagem para os meus avós. Minha avó só olhou de relance e disse: "É melhor assim. Alguns lugares não devem ser lembrados, nem mostrados." Meu avô nem quis ver. Ele apenas sussurrou: "Se você escutar a floresta chamando, Ana, finja que não ouviu." Eu não sei se acredito em tudo, mas desde que ouvi essas histórias, nunca mais andei no mato sozinha. E toda vez que vejo árvores muito altas, eu juro por tudo que é mais sagrado. Parece que elas me observam em silêncio, como esperando a hora de falar comigo. A vocês do canal deixo esse relato, na esperança de que as vozes fiquem lá presas onde estão.
Mas se vocês escutarem o chamado da trilha, não sigam. Porque nem sempre o que some foi esquecido. Às vezes, foi apenas escondido. As estrelas que não se mexem. O segredo da caminhada de Avelino. Relato enviado por Adriano L. História contada por meus avós. Alô, amigos do canal Sussurros Noturnos, aqui quem fala é Adriano. Eu tenho 29 anos, moro no interior de Goiás. E o que vou contar agora foi algo que escutei da boca dos meus avós. Eles sempre juraram que era real. Sempre contavam com um pesar estranho nos olhos, como se fossem memórias. Memórias malditas, difíceis até de lembrar, quanto mais compartilhar. Mas o que mais me marcou foi uma frase do meu avô quando ele me puxou num canto e disse, com os olhos fundos: "Você nunca deve caminhar por aqueles campos depois das 3. Principalmente quando as estrelas parecerem fixas, elas não são estrelas." Na infância eu achava que era só coisa de velho supersticioso. Mas com o tempo, conhecendo cada pedaço dessa história, eu entendi que há coisas que vivem à margem da razão, que esperam silenciosas por passos desavisados, e que aquilo que chamamos de tradição pode ser, na verdade, um aviso antigo de sobrevivência. Tudo começou com um homem chamado Avelino. Ele vivia na zona rural nos anos 40, num povoado que já nem existe mais. Era um sujeito simples de fala grossa e andar torto, mas muito respeitado por todos. O tipo de homem que sabia do vento, dos cheiros da terra, das mudanças sutis no tempo, e era por isso que todo mundo confiava quando ele dizia que algo não estava certo. Mas foi aí que tudo mudou. Num certo dia, Avelino voltou da roça diferente. Disse que tinha visto uma coisa no céu que não era do céu e uma coisa na terra que não era da terra. E a partir dali, começou a se transformar. Ficava acordado até tarde, olhando fixamente para o céu, falava sozinho e repetia frases estranhas como: "Elas estão mais perto agora. O campo não respira mais. As trilhas sumiram, mas elas ainda querem ser seguidas." Minha avó conta que Avelino parou de falar com as pessoas. Só escrevia num caderno pequeno, com letra trêmula, rasurada, dizia que era para avisar os que vêm depois. Mas ninguém nunca leu esse caderno. Dizem que foi enterrado com ele por medo. Medo do que estava escrito. Mas foi numa madrugada, uma madrugada de setembro, que tudo chegou no limite. Avelino saiu andando para o campo às 03h17 da manhã. Vestiu um paletó velho, colocou um lampião aceso na mão e sumiu na neblina repetindo sem parar: "Hoje é a colheita invertida, é o dia de seguir o som que não se ouve." Um vizinho tentou segui-lo, mas parou depois de 200 metros. Disse que sentiu o chão tremer, mas era como se fosse por dentro dele. Uma vibração que vinha da coluna, como se algo estivesse tentando ouvi-lo por dentro. Esse homem, o vizinho, ficou surdo do ouvido esquerdo naquele dia. Sem motivo físico aparente. O médico da cidade não entendeu, disse apenas: "É como se o som dele tivesse sido arrancado." E foi essa frase que se espalhou. No dia seguinte, encontraram o lampião de Avelino. A chama ainda acesa, mas o vidro sem fuligem por dentro. Como se a luz tivesse nascido ali e não queimado. O paletó foi encontrado dobrado em cima de uma pedra, limpo, seco, mesmo com o orvalho da madrugada. Mas Avelino nunca mais voltou. Minha avó conta que depois daquele dia, algumas crianças apontavam para o céu e diziam: "Aquela estrela está me olhando." Mas não era uma estrela. Ela nunca mudava de posição, nem com o passar das horas, nem nos dias seguintes. Foi então que minha bisavó trancou as janelas com crucifixos com símbolos indígenas e riscou um círculo de sal na varanda. Ela dizia: "As estrelas não são nossas." E Avelino as tinha acordado. Depois disso, os animais começaram a sumir. Galinhas, cachorros, até bois. Mas ninguém ouvia nada. Não havia rastros. Só o silêncio. Um silêncio pesado que aumentava a cada noite. Até que no dia 13 de outubro tudo parou. Tudo menos a estrela. Ela continuava lá, fixa, imóvel, presente, testemunha. Um mês depois, um grupo de jovens tentou recriar o trajeto de Avelino por brincadeira, mas 3 deles se perderam mesmo conhecendo o caminho. 2 voltaram em transe, olhos virados falando em uma língua que ninguém reconheceu.
O terceiro foi encontrado uma semana depois, abraçado a uma árvore. As costas cobertas de símbolos esculpidos, não com faca, mas com fogo. Eram desenhos, formas estelares, círculos dentro de círculos, constelações invertidas. A vila nunca mais foi a mesma. Aos poucos, o povoado foi se esvaziando. Minha família foi uma das últimas a sair. E minha avó dizia com a voz embargada: Avelino não se perdeu, ele foi chamado. E quem escuta o chamado nunca volta como antes. Anos depois, já adolescente, tentei visitar a região. Levei um drone e um amigo que filmava tudo. Mas quando entramos naquela estrada de barro velho, o GPS parou, o sinal desapareceu e o céu escureceu. E eu juro, o ar ficou mais pesado. O drone levantou o voo, mas perdeu o controle. E ao cair, filmou por alguns segundos um campo aberto, onde, bem no meio, havia uma silhueta parada. Não se mexia. Não parecia humana, mas tinha a altura de um homem. E acima dela, uma estrela. Sozinha no céu claro do meio-dia. Desde então tenho pesadelos. Com campos sem fim onde os grilos não cantam, e o céu nunca muda. Onde as trilhas levam a lugar nenhum, e mesmo assim alguém sempre está seguindo você. Se alguém aí do canal souber de histórias parecidas, por favor compartilhem, porque eu tenho medo. Medo do que mais pode existir e do que Avelino pode ter libertado naquela madrugada maldita.